No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Seja muito bem-vindo ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E nesta semana de Natal, continuamos com a leitura do Sermão de Natal de São Leão Magno. De São Leão. Nasceu, pois, numa natureza perfeita e verdadeira de homem, o verdadeiro Deus. Todo no que é seu e todo no que é nosso. Nosso aqui dizemos que o Criador criou em nós no início e depois assumiu para restaurar. O que, porém, o sedutor, o demônio, introduziu e o homem ludibriado aceitou, isto não teve nem vestígio no Salvador, pois, comungando com nossas fraquezas, não participou dos nossos delitos. Elevou o humano sem diminuir o divino, dado que a exinanição em que o invisível se nos mostrou visível foi descida de compaixão, não deficiência de poder. Essa palavra exinanição, que São Leão usa, corresponde a por um lado, um esgotamento, um aniquilamento, uma destruição. Aqui talvez o melhor fosse falar em aniquilamento, quer dizer, o Deus onipotente, Criador de todo o universo, Criador do céu e da terra, se faz homem. Desce até a nossa condição, até a nossa natureza e une-se a ela. Como ele diz aqui, numa natureza perfeita e verdadeira de homem, o verdadeiro Deus. Nós comentávamos no episódio passado como é difícil absorvermos essa ideia, de que o Verbo se fez carne. E isto é o centro deste nosso tempo, é o centro do Natal, o nascimento do Menino Deus. Há um bairro em Porto Alegre que chama-se Menino Deus e eu sempre tive um carinho especial por esse bairro por causa do seu nome. Eu tinha uma tia que eu e minha família visitávamos com certa frequência que morava nesse bairro. Então é um bairro também, é um nome que me remete à minha infância. É um belo nome, o Menino Deus, traz uma contradição exatamente dessa exinanição, desse fazer-se pequeno, unir-se ao nosso nada, a nossa natureza que é absolutamente dependente, e assim ele esteve dependente da Santíssima Virgem, de São José, nas suas mãos, sem poder defender-se de nada, perseguido depois por Herodes, e eles têm que fugir para o Egito, levando aquela joia preciosa que assumiu a condição de um bebê. Quando nós vemos um bebê, nós temos essa sensação de, primeiro, um impulso de protegê-lo, de cuidar dele, de não deixar que ele seja machucado, que ele seja agredido, porque percebemos a sua impotência em defender-se, a sua exinanição, o seu quase nada, e entretanto vemos ali naquela pessoinha toda a dignidade do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. São Leão vai dizer daqui a pouquinho exatamente isto, que o Cristo vem restaurar a natureza humana na sua condição original, paradisíaca. Continua São Leão, assim, para sermos novamente chamados dos grilhões originais e dos erros mundanos à eterna bem-aventurança,
aquele mesmo a quem não podíamos subir, desceu até nós. Se realmente muitos eram os que amavam a verdade, a astúcia do demônio iludia-os na incerteza de suas opiniões, e sua ignorância, ornada com o falso nome de ciência, arrastava-os a sentenças as mais diversas e opostas. A doutrina da antiga lei não era bastante para afastar essa ilusão que mantinha as inteligências no cativeiro do soberbo demônio. Essa é uma outra ideia que, como eu tenho dito no curso A Tradição Cristã, nós precisamos não recuperar porque ela está na nossa mente. A ideia do pecado original, já a ideia de que nós vivemos numa espécie de cativeiro. Nós, por causa das ideias modernas, essa ideia do beau sauvage, do Rousseau, né, que se impregnou na nossa cultura, nós temos a sensação de que o homem nasce bom, né? Que essa ideia do pecado original, de uma espécie de ferida que nos foi transmitida de geração a geração desde o início dos tempos, determina a condição humana e exigiu essa descida do próprio Verbo para nos resgatar e nos abrir de novo as portas do paraíso. Continua São Leão. Nem tampouco as exortações dos profetas lograriam realizar a restauração da nossa natureza. Era necessário que se acrescentasse às instituições morais uma verdadeira redenção. Necessário que uma natureza corrompida desde os primórdios renascesse em novo início. Ou seja, a vinda de Jesus Cristo à Terra, sua vida, paixão, morte e ressurreição, inaugura uma nova era, inaugura os tempos evangélicos, o tempo da redenção. E muitos padres dizem que se a criação do mundo já é um milagre extraordinário, a sua redenção, quer dizer, a encarnação de Deus entre nós e, através dela, a redenção do gênero humano, a sua restauração, ou pelo menos a abertura da possibilidade dessa restauração para cada um de nós, na condição, na natureza original da criação, é de fato muito mais extraordinária. Devia ser oferecida pelos pecadores, de São Leão, uma hóstia, ao mesmo tempo participante de nossa estirpe e isenta de nossas máculas, a fim de que o plano divino de remir o pecado do mundo por meio da natividade e da paixão de Jesus Cristo atingisse as gerações de todos os tempos, e longe de nos perturbar, antes nos confortasse a variação dos mistérios no decurso dos tempos, desde que a fé, na qual hoje vivemos, não variou nas diversas épocas. Cessem, por isso, as queixas dos que impiamente murmuram contra a divina providência e censuram o retardo da natividade do Senhor, como se não tivesse sido concedido aos tempos antigos o que se realizou na última idade do mundo. A encarnação do Verbo podia conceder, já antes de se realizar, os mesmos benefícios que outorga aos homens depois de realizada. O ministério da salvação humana nunca deixou de se operar. São Leão responde aqui a uma dúvida que sempre surge nas conversas sobre o cristianismo, que é se todos os homens que viveram antes de Cristo, e a gente poderia acrescentar
todos os homens que viveram em outras culturas ou que vivem em outras culturas que não têm acesso direto ao cristianismo. Esses homens todos estão condenados, a eles não foi dada a salvação, eles não foram redimidos pelo Cristo. São Leão está dizendo que o que acontece na vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo repercute em todos os tempos, tanto para trás como horizontalmente, sobre todos os povos. É uma ideia que é frequente na fala dos santos padres e na tradição da Igreja, que é que aqueles que não conheceram o Cristo, o cristianismo, a obra da redenção, mas que se a tivessem conhecido e compreendido, é claro, aceitado, eles são salvos segundo sua intenção, vamos dizer assim, segundo a sua correspondência à própria graça, ao Espírito que sopra onde quer. Continua São Leão: o que os apóstolos pregaram, os profetas prenunciaram. Não foi cumprido tardiamente aquilo a que sempre se prestou fé. A sabedoria, porém, e a benignidade de Deus, com essa demora da obra salutífera, nos fez mais capazes de nossa vocação, pois o que fora prenunciado por tantos sinais, tantas vezes, e por tantos mistérios, poderíamos reconhecer sem ambiguidade nestes dias do Evangelho. A natividade, mais sublime do que todos os milagres e do que todo o entendimento, geraria em nós uma fé tanto mais firme quanto mais antiga e amiudada tivesse sido antes sua pregação. Não foi, pois, por deliberação nova ou por comiseração tardia que Deus remediou a situação do homem, mas desde a criação do mundo instituíra uma e mesma causa de salvação para todos. A graça de Deus, que justifica os santos, foi aumentada com o nascimento de Cristo. Não foi simplesmente principiada. E esse mistério da compaixão, esse mistério que hoje já enche o mundo, fora tão potente em seus sinais prefigurativos que todos os que nele creram, quando prometido, não conseguiram menos do que os que o conheceram realizado. São assim, caríssimos, tão grandes os testemunhos da bondade divina para conosco, que para nos chamar à vida eterna, não apenas nos ministrou as figuras como aos antigos, mas a própria verdade nos apareceu, visível e corpórea. Não seja, portanto, com alegria profana ou carnal que celebremos o dia da Natividade do Senhor. Celebrá-lo-emos dignamente se nos lembrarmos, cada um de nós, de que corpo somos membros e a que cabeça estamos unidos, cuidando que não se venha a inserir no sagrado edifício uma peça discordante. Considerai atentamente, caríssimos, sob a luz do Espírito Santo, quem nos recebeu consigo e quem recebemos conosco. Sim, como o Senhor se tornou carne nossa nascendo, também nós nos tornamos seu corpo, renascendo. Somos membros de Cristo e templos do Espírito Santo, e por isto o apóstolo diz: glorificai e trazei a Deus no vosso corpo. Apresentando-nos o exemplo de sua humildade e mansidão, o Senhor comunica-nos aquela mesma força com que nos remiu, conforme prometeu. Vinde a mim, vós todos, que trabalhais e estáis sobrecarregados, e eu vos reconfortarei.
Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Tomemos, portanto, o jugo em nada pesado e em nada áspero da verdade que nos guia, e imitemos, na humildade, aquele a cuja glória queremos ser configurados. Que nos auxilie e nos conduza às suas promessas, quem, em sua grande misericórdia, é poderoso para apagar nossos pecados e completar seus dons em nós. Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Fique com Deus, um Feliz Natal, porque estamos ainda na 8ª, a Igreja celebra o Natal como um único dia nesses 8 dias, e até o próximo episódio.